Olá! A nossa mensagem de hoje vem de 2 Reis, capítulo 5, e diz o seguinte: Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Aqui a gente tem a história de Naamã, um homem que era um comandante do exército sírio, um homem importante, um homem que tinha trazido muitas vitórias a seu rei, um homem que era de muita honra. E esse homem tinha um problema, ele tinha lepra. E quando ele ouve falar sobre esse profeta que existia em Israel, que fazia coisas de Deus, né? Ele olha e fala assim: Ah, Eliseu, é para lá que eu vou então. Se o rei permitir, o rei não, vai lá, que você merece. Quem sabe esse Deus dele não pode curar você. E ele vai. E quando ele chega lá, Eliseu, por algum motivo, talvez, né, porque Deus já queria ensinar alguma lição para ele, por algum motivo Eliseu não vai recebê-lo pessoalmente, mas ele manda alguém dar uma ordem para este comandante e falar assim, ó, você tem que ir no rio lá e você tem que mergulhar e fazendo isso, 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 você vai ser curado. E isso mexe com o orgulho desse homem, Naaman, porque ele era um comandante, ele era alguém importante, então ele achava que ele ia ser recebido com trombetas, com respeito, com honra. Mas o que foi a realidade? A realidade foi que ele recebeu um recado de alguém que nem se deu o trabalho a aparecer para ele, falando aqui, né? Como eu disse, talvez porque Deus tinha uma lição para ensinar para ele também. E ele ainda recebeu as direções do que ele tinha que fazer para ser curado, tanto que ele, se você olhar os próximos versículos, a gente vê aqui que ele tinha que mergulhar e 7 vezes no Rio Jordão, e aí mais para frente ele realmente vai e fala e mergulha realmente, e sua pele ficou saudável como a de uma criança, né? Quando o pessoal fala de pele de criança, é aquela coisa tipo, nossa, né? Sua pele é tão lisinha que nem de criança. E para alguém que tinha um problema seríssimo, né, de lepra, é um milagre. E depois ele volta todo feliz, querendo dar presentes, querendo agradecer, dizendo realmente não existe outro Deus senão o Deus de Israel. Então ele recebe uma lição de humildade além de um milagre. Olha só, ele ganhou e ganhou. Win-win. Ele aprendeu uma lição muito importante ali. Que se Deus manda você fazer alguma coisa, você tem que fazer. A primeira reação dele foi de arrogância. Ah, onde já se viu? Você acha que eu vou mergulhar naquele rio lá? Na minha terra tem rios muito melhores, não sei aonde tem rios muito melhores. Se eu soubesse que era para fazer isso, eu nem tinha vindo aqui. Quantos de nós, muitas vezes, a gente não tem essa reação arrogante em algum momento da nossa vida, né? Que começa a achar que a gente tem todas as respostas. Se eu soubesse que era isso, então nem tinha vindo, nem tinha feito, ou nem tinha me esforçado. Se eu soubesse que meu trabalho não ia ser reconhecido, nem tinha feito, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente tem pequenos, ou talvez maiores, né? Momentos de arrogância, de achar que a gente é grandes coisas. Mas Deus, às vezes, nos ensina a abaixar a cabeça e voltar para o lugar onde a gente está, um lugar de onde a gente não pode sair, que é uma posição de humildade. A gente tem que lembrar quem é que nós somos, principalmente quem é que nós somos em relação a Deus. Porque quando a gente lembra quem nós somos em relação a Deus, nós lembramos que nós somos pequenos, mas importantes. E nós lembramos também que nós não somos maiores do que aqueles que estão ao nosso lado, que as pessoas que estão ao nosso redor são tão dignas de honra e de louvor e de amor e de carinho quanto eu e você.
E aqui a gente vê um homem que teve um momento ali de arrogância, mas depois ele pensou duas vezes, se arrependeu e acabou fazendo a vontade de Deus. Por que a gente tem dificuldade de obedecer a Deus? Simplesmente vai lá e obedece. Você já saiu da sua terra, veio até aqui, chegou na beira, tá pertinho do rio. Agora é só ir lá e mergulhar como Deus mandou. Eu imagino que ele tinha que mergulhar 7 vezes, não é só pela simbologia do número 7, mas também porque ele podia ter desistido. Ele podia ter mergulhado uma vez e falado, isso é uma palhaçada. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, falando que papel de ridículo, eu não acredito que eu tô aqui fazendo isso. Mas na sétima, quando ele sai e ele tá curado, toda aquela arrogância, todo aquele, né, aquela coisa de eu mereço, eu sou bom, eu sou... Tudo aquilo cai por terra. E ele percebe que o que ele estava dizendo era besteira, ele estava errado, ele estava arrogante. E é difícil, né? A gente vê pessoas que chegam e admitem o seu erro, né? Que falam, olha, eu errei, eu peço perdão, eu estava errado, e por favor aceite isso como um pedido de desculpas. Hoje em dia eu vejo tanto pedir desculpa fajuto, né? As pessoas não chegam e falam, olha, eu errei nisso, eu fiz isso errado, eu não devia ter feito isso, eu fui desrespeitoso, eu fui arrogante, e então, falta um pouco disso, né? As pessoas elas são muito ágeis, muito rápidas, muito eficientes na arrogância, porém na humildade a gente é muito rapidinho, né? Muito ligeiro. Desculpa qualquer coisa. Desculpa aí, tá? Quando na verdade deveria ser o oposto. A gente deveria ser lento para se irritar, lento para ser arrogante, mas hábil, capaz para pedir desculpa, pedir perdão, da mesma maneira que a gente deveria ser para dar o perdão e ser capaz, né, ter habilidade para dar desculpas e perdoar os outros também. Que nessa história de Naamã a gente possa aprender que não existe lugar na arrogância, né, não existe lugar para a arrogância, né, em nossas vidas. Nós temos que lembrar de ser humildes e nós temos que obedecer ao Senhor, louvar e glorificar ao Senhor, fazer a vontade dele e em todo o tempo. Que a gente possa obedecer a Deus sem questionar, porque Naaman quase perdeu a cura ali, porque ele achou que o que Deus mandou era ridículo, que ele jamais faria uma coisa dessa. Mas depois que ele foi curado, eu fico imaginando ele pensando, nossa, olha só, quase que eu não fui lá no rio, quase que eu não recebi a cura que eu tanto queria, quase que eu voltei para casa sem minha bênção. Imagina se eu tivesse feito isso. Ainda bem. Ainda bem que eu fui, ainda bem que eu obedeci a Deus. Muitas vezes na vida a gente faz isso, a gente obedece a Deus e não sabe por que tá fazendo esse direito. E depois a gente olha que nem na mãe e fala, nossa, ainda bem que eu obedeci. Imagina se eu não tivesse feito isso, gente, o rumo que a minha vida teria tomado. Da mesma maneira deve ter muita gente pensando que a vida tá pelo rumo errado, que não queria que a sua vida tivesse desse jeito. Então tá na hora de começar a obedecer a Deus. Tá na hora de parar de ser arrogante. Tá na hora de parar que é muita coisa. Achar que é muita coisa. E começar a baixar a cabeça. Que nem Naaman fez. Foi difícil. Foi. Mas que ele abaixou a cabeça, se humilhou, aceitou a obediência a Deus. E para sempre a vida dele foi mudada por Deus. Que a sua vida possa ser também. Então, bom dia. Fique com Deus e fique na paz.